A paz do Senhor, pré-adolescentes. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título O Dom de Discernir os Espíritos. Nossa referência bíblica se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os Espíritos. A gente vai ler até aqui, que é o dom que nós vamos estudar hoje. Nós, como igreja, vivemos hoje em um ambiente muito desafiador. Nós vivemos um tempo de engano e falsidade, em que muitas pessoas tentam distorcer a verdade do Evangelho. Tentam comprovar que Deus não existe. Tentam distorcer a nossa fé em Deus. E nesse tempo tão difícil, Deus ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deixou recursos espirituais para que nós pudéssemos não ser enganados, para que nós pudéssemos continuar crendo na verdade do Evangelho. O primeiro recurso são pastores segundo o coração de Deus, que são homens escolhidos por Deus para nos ensinar a verdadeira palavra de Deus. O segundo recurso é a inerrante e perfeita palavra de Deus, que nós devemos estudar todos os dias, de modo que, se alguém tentar nos ensinar algo que não está de acordo com a palavra de Deus, nós vamos saber, porque nós estamos lendo a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus. E o terceiro recurso é o dom de discernir os espíritos, que é o dom que nós vamos estudar hoje. O primeiro ponto diz assim: descobrindo de onde vem a inspiração. O dom de discernir os espíritos é a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber, distinguir e diferenciar o que nós não podemos ver. Então, aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não percebemos, não sentimos e não reconhecemos com o nosso sentido natural, com a nossa mente humana. Porque o homem natural, ele não entende das coisas espirituais. Então, para entender as coisas espirituais, nós precisamos ser crentes espirituais. Então, aquilo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, Deus, ele concede, por meio da sua graça, esse dom de discernir os espíritos, para que a pessoa consiga perceber, distinguir aquilo que não se pode ver com os olhos naturais. A pessoa consegue perceber qual é o espírito que está impulsionando aquela ação, aquele desejo, aquela situação, aquela mensagem que nós estamos recebendo, aquilo que está sendo oferecido para nós. Existem 4 espíritos que atuam na Terra. É o Espírito Santo, o Espírito dos Anjos, o Espírito Maligno e o Espírito Humano. Então, eis a importância do dom de discernir os espíritos, para que nós possamos perceber qual é o espírito que está impulsionando aquela ação, aquele desejo, aquela situação. Como exemplo, nós podemos ver lá no livro de Gênesis o exemplo de Eva. Nós vamos encontrar ali que Eva foi iludida pelo inimigo. Eva não percebeu que quem estava conversando com ela, quem estava tentando ela, era o próprio inimigo. E ali o que foi que aconteceu? Ela pecou, comeu do fruto proibido e deu fruto ao seu marido. Seu marido também pecou, comeu do fruto proibido. Se Eva tivesse percebido que quem estava conversando com ela era o inimigo, ela teria fugido. Mas como ela não percebeu, ela pecou. Então, nós vemos a importância desse dom de discernir os espíritos, porque nós podemos perceber o que é que está por trás daquilo que está acontecendo. Então, é o espírito que está impulsionando o que está acontecendo. O ponto 2 diz: se guardando das más influências. Nós, homens, seres humanos, nós somos seres sociais. Nós não somos ilhas isoladas. Nós precisamos interagir, conviver com outras pessoas
para ser seres humanos saudáveis. E nessa convivência nós recebemos muitas influências. Nós recebemos influências da família, dos amigos, dos grupos que nós frequentamos, de modo que às vezes a gente acaba reproduzindo aquilo que nós aprendemos. Nós acabamos imitando algumas pessoas que para nós são referenciais, nós acabamos imitando o que essas pessoas fazem, né? Então as coisas que nós fazemos e falamos são frutos de influência, das influências que nós recebemos do meio onde nós vivemos. Nós precisamos reconhecer a natureza das influências que vêm sobre nós. Por quê, tia Débora? A palavra de Deus diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, as más influências, elas corrompem também os bons costumes. Reconhecer a natureza da influência que eu estou recebendo vai determinar se eu devo permitir ser influenciado por ela ou se eu devo rejeitar essa influência. Eva se permitiu influenciar pelo inimigo e assim ela pecou. Esse é um dos exemplos das más influências que nós encontramos na Bíblia. Como exemplo de boa influência, eu posso citar a rainha Esther, que foi ensinada, educada por Mordecai e após se tornar rainha, Deus usou a rainha Esther com muita sabedoria para livrar o povo judeu da morte, né? Para que ela pudesse interceder diante do rei por aquele povo. E assim, a rainha Esther e o seu povo foram vitoriosos, porque Deus deu sabedoria a ela. Então, ela cresceu sob uma boa influência e assim se tornou uma pessoa de Deus. Então, as influências que nós recebemos, nós precisamos perceber qual é a natureza dessa influência. Se a natureza dessa influência é boa, se essa influência vem de Deus, se serve para minha edificação, para o meu crescimento, eu permito que isso me influencie. Mas se essa influência tiver uma natureza maligna, vier para o meu mal, eu preciso rejeitar. E como é que eu posso reconhecer essa influência, a natureza dessa influência, se é boa ou se é má? Através do dom de discernir os espíritos. É muito importante que você reconheça a natureza das influências, para que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, vivendo de acordo com a palavra de Deus. E aqui eu deixo um questionamento. Quem são os seus referenciais? Quem são os nossos referenciais? Será que nós estamos tendo como referencial uma pessoa famosa? Será que nós estamos tendo como referencial uma pessoa que não vive de acordo com a palavra de Deus? Ou será que os nossos referenciais são pessoas tementes à palavra de Deus, são pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus? É muito importante que os nossos referenciais sejam pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, vivem de acordo com a vontade de Deus. O terceiro ponto diz que o dom de discernir os espíritos é uma proteção divina para a igreja, tá? Nós lutamos contra inimigos que não são visíveis aos nossos olhos. São inimigos invisíveis. Nós não lutamos contra a carne, nós lutamos contra principados e potestades. E um exemplo claro disso aconteceu com Paulo e Silas na cidade de Filipos. E você vai encontrar essa história lá no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Você vai ler nesse trecho que Paulo e Silas estavam nessa cidade e uma jovem que tinha um espírito de adivinhação seguiu eles gritando que eles eram servos do Deus Altíssimo e que pregavam a salvação. E ela fez isso por muitos dias, até que Paulo se aborreceu e repreendeu o espírito de adivinhação da vida daquela moça, e aquela moça foi liberta. Não existia nada de errado nos elogios que ela estava fazendo, os elogios eram verdadeiros. E naquele momento, Paulo e Silas poderiam até ficar um pouco orgulhosos ou felizes. Olha, as pessoas estão reconhecendo que nós somos servos de Deus, que nós pregamos a salvação. Só que o espírito de adivinhação que estava naquela moça não vinha de Deus.
vinha do maligno. E Paulo, através do dom de discernir os espíritos, Paulo percebeu que aquela moça era usada por um espírito mau. Qual era a intenção desse espírito maligno que usava aquela moça? Era confundir as pessoas, porque as pessoas poderiam chegar a pensar que o mesmo espírito de adivinhação que usava a moça também usava Paulo e Silas. Então queria criar uma confusão na cabeça das pessoas, mas Paulo percebeu que a influência que estava ali, que o espírito que estava agindo ali era um espírito maligno e repreendeu em nome de Jesus, e aquela moça foi liberta. Então esse dom ele ajuda a igreja nos dias atuais a combater falsos mestres, a combater os falsos profetas, os falsos ensinamentos, para que a igreja continue firme, continue pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho puro, que está de acordo com a palavra de Deus. Porque muitos falsos profetas, muitos falsos mestres têm ensinado coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, dizendo que é o próprio Deus que fala. Por isso, o dom de discernir os espíritos, ele protege a igreja das influências que lhe causarão danos. Então, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja firme na palavra de Deus, ela deve buscar o dom de discernir os espíritos, porque através desse dom, a igreja pode se proteger dos falsos mestres, discernindo qual é a mensagem, qual é a situação, qual é a ação que verdadeiramente vem de Deus ou não. E assim serve o conselho lá das influências. Se vem de Deus, nós recebemos. Amém. Se não vem de Deus, deve ser rejeitado. Amém? Então, o que foi que nós aprendemos hoje? Que o dom de discernir os espíritos, ele é um dom, é uma capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber, para diferenciar, distinguir aquilo que nós não vemos com os olhos naturais, com a nossa mente natural. Mas nós conseguimos perceber através desse dom espiritual. E aí nós podemos, através desse dom, perceber qual espírito está influenciando uma situação, um desejo, uma ação, qual é a natureza da influência que nós estamos recebendo, e assim proteger a igreja das más influências, proteger a igreja dos falsos mestres e nos proteger das más influências. Assim, nós seremos crentes sadios e crentes abençoados, bem-aventurados na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, muito obrigada por mais essa oportunidade que Tu nos dá de nos encontrarmos através desse vídeo. Meu Pai, que os Teus filhos sejam abençoados por essa palavra, que nós possamos Te pedir com alegria o dom de discernir os espíritos e assim perceber as influências, perceber os espíritos, perceber as forças que estão agindo ao nosso redor e assim estar firmes na Tua palavra e protegidos de todo o mal, das más influências, das más conversações, dos falsos ensinamentos. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Abençoa a Tua igreja e fica conosco. Amém. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.